Gilmar Mendes, ele que pode ser o próximo sancionado, hein? Ao que tudo indica, logo, logo teremos novidades de mais um sancionado pela Lei Magnitsky. E Gilmar Mendes, durante o encerramento do encontro do segundo Fórum para o Futuro da Tributação, lá em Lisboa, onde ele gosta bastante de frequentar, ele criticou duramente o Serviço de Imigração de Portugal, veja só. Em entrevista à CNN Portugal, Gilmar Mendes qualificou o sistema de desorganizado e caótico, cobrou inclusive correções diante dos atrasos, falhas recorrentes e insegurança jurídica enfrentada por brasileiros e estrangeiros que tentam regularizar a sua situação. Essa declaração gerou repercussão internacional, inclusive lá de Portugal, e teve aquele deputado, Pedro Frazão, que é do partido Chega, ele reprovou esses comentários do Gilmar Mendes e diz que não aceita sermões de brasileiros, Ismael, próximos, principalmente próximos de Lula. Quero sua análise. Olha, Berenice, essa notícia é sensacional, para dizer o mínimo, né? E eu quero destacar a incoerência disso. Olha, o ministro Gilmar Mendes, né, com todo o respeito que merece a autoridade, a instituição, mas veja a incoerência, porque ele é daquele grupo, né, que acha um absurdo que o deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, vá aos Estados Unidos, né, fazer denúncias contra atuações do judiciário brasileiro. Isso é um ataque frontal à soberania, né, virou um escândalo de proporções internacionais. Como que um deputado pode fazer isso? Tá um traidor da pátria. Veja, e ao mesmo tempo agora ele se coloca numa condição de criticar, né, as autoridades portuguesas, o sistema imigratório, do alto da sua sabedoria, do ministro Supremo. Realmente ficou muito estranha essa colocação dele, né? Mas não me estranho também pelo fato dele fazê-lo, porque todos sabem, o ministro Gilmar Mendes tem muita propriedade, digamos, é quase um cidadão português, né? Então eu acho que ele é tão português, fica tanto lá em Lisboa, promovendo seus debates, fóruns jurídicos, que ele se coloca na condição de estar ali, até agora, opinando no sistema político, administrativo daquele país. Olha, num cenário normal, isso poderia ser até aceitável num ambiente democrático, né? Um cidadão do mundo fazendo observações, mas como se trata de uma pessoa que representa um sistema aqui no Brasil, que é totalmente crítico e persegue pessoas que agem dessa forma, né? Apresentando questões de denúncias contra situações administrativas de outros países, é muito incoerente, para dizer o mínimo, que ele agora também se manifeste nesse ponto. E, obviamente, atraindo aí a reação de parlamentares, né, no caso aí do Pedro Frazão, que é um parlamentar do Chega lá, da direita portuguesa, muito corretamente apontando a incoerência dele e dizendo, olha, em outras palavras, cuide aí da sua casa que a bagunça está muito maior. Então, no mínimo insólito uma coisa dessa, mas mostra muito bem o nível de hipocrisia das autoridades brasileiras quando se trata de posicionamentos. E eu sempre digo, o ministro do Supremo, que é um juiz, ele não devia falar muito, ele não devia falar fora dos autos. Essa é que é a verdade. Eu lembro, eu já disse isso aqui uma vez, era bom, eu lembro do tempo, e era muito salutar, em que o brasileiro sabia da escalação da seleção brasileira completa, mas não sabia o nome de um ministro do Supremo. Hoje se inverteu, e eu acho isso muito ruim. Hoje, qualquer brasileiro na rua consegue citar em 2 ou 3 ministros do Supremo, e muitas vezes tem dificuldade de citar a escalação da seleção brasileira. Isso mostra o nível de exibicionismo institucional que a Corte brasileira tomou hoje. Isso é muito ruim, porque compromete a imparcialidade que o julgador tem que ter e coloca ele num cenário político. Eu acho que se o juiz quer ser político, ele tem que abandonar a toga, concorrer à eleição, e aí ele pode opinar sobre o que ele quiser, ocupando o cargo político. Inclusive, neste final de semana, ontem circulou bastante nas redes sociais um vídeo que viralizou, acho que é de 2018, onde Gilmar Mendes foi hostilizado lá em Lisboa, né, a terra que ele gosta tanto, onde ele faz inclusive o Gilmar Palusa, e eu me lembro que as palavras não foram nada simpáticas a ele, né? Então, muita gente até confundiu, achou que esse vídeo pudesse ser de agora, recente, e que ele talvez estaria reclamando lá do sistema de imigração,
por causa da forma como foi recebido lá por duas mulheres. Ele até abriu um sorrisinho e respondeu bem assim, como é que é? Com sorriso, votos de que Deus o leve para o e o resto da palavra vocês já sabem, né? O lugar lá de baixo. Enfim, Gilmar Mendes, gente, é uma figura que aparece, ele é de Mato Grosso, inclusive, e está acostumado até a inaugurar obras lá no estado dele, terra natal. Ismael, eu quero, só para a gente finalizar então esse assunto, saber quais são suas perspectivas em relação a novas sanções, sabendo aí que o nome dele pode ser o próximo. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? A própria evolução dos fatos vai levando com que o governo americano avalie sim novas sanções a ele e de repente mais um ou outro ministro, exatamente nessa esteira de contexto que está sendo colocado agora no cenário internacional, tanto pelo Eduardo Bolsonaro quanto pelo Tagliaferro, inclusive, também está fazendo isso ali pelo lado da Europa, e acaba que as informações vão saindo, as pessoas começam a fazer as suas análises, os governos, as autoridades estrangeiras, com quem o Brasil se relaciona, acaba também tendo acesso às informações e fazendo aí esse julgamento. Mas com relação às sanções americanas, acredito sim que ainda haverão outros, até porque há desdobramentos com relação à anistia, a própria anistia. Eu acho que é um termômetro interessante para a gente avaliar se haverão ou não novas sanções. Eu acho que da forma que está sendo encaminhado, que não resolve, não pacifica e continua consolidando esse estado policialesco e perseguidor, eu acredito sim muito que haverão novas sanções, não só para Gilmar Mendes, mas de repente a outras autoridades aí. Falava-se no passado, inclusive, também com relação ao PGR, né, o Paulo Gonet. Então, está todo mundo no radar, na minha visão, tá? E acho até que essa conversa possível conversa aí do Trump com o presidente Lula, eu não sei se vai acabar acelerando esses processos, porque dependendo do resultado que for, se for um desastre, a gente pode acabar acelerando esse processo de sanções a autoridades que estão envolvidas aí nesse complexo de perseguição política e judicial.